fazer uma contextualização para vocês, até dessa demanda, né, que a Edna vai apresentar, né? Acho que é de conhecimento de todos o que ocorreu, né, no final do ano passado, com as chuvas intensas aqui no município, inclusive com comprometimento, né, de algumas estruturas no Campus São Carlos, da educação física, né, a água vertendo sobre o nosso barramento e depois arrastando, né, bastante material a jusante, né, após o barramento, e também com carreamento de muito solo, né, em todos, não só nessa área, mas também da área norte para a área sul. E nós temos um remanescente de talhão de eucalipto que ele faz divisa com a indústria São Carlos Papelão, né? Da entrada da área norte até a área ali a jusante do barramento, né? Então, como de praxe, a secretaria, junto com a Coordenadoria Multicampo de Contratos e Serviços, né, a engenheira Raquel, o engenheiro Alex, fizeram uma vistoria na área, logo na sequência, né, do evento e também com a continuidade das chuvas intensas, então já de modo preventivo, até para avaliar as condições ali da área, e foi identificado, né, uma piora, né, uma grande perda de solo ali no local, muitos eucaliptos que já estavam tombados, né, ou que já estavam se projetando sobre as estruturas da Avenida do Bosque, né, que a gente conhece também como Transfederônica, e também projetando também sobre o AT10, né, então já com uma inclinação já bastante significativa, e também em direção de várias estruturas na indústria de papelão que são bastante, que oferecem grande risco, né, e que estão muito vulneráveis, né. Ao longo dos anos, até a indústria de papelão, elas têm auxiliado muito, né, até na condução desse remanescente de eucaliptos, até com relação à queda de galhos, né, que se tornou muito mais intensa, muito em função também da idade desses eucaliptos, os registros históricos que nós temos desses talhões, eles vão datar aí de antes, né, até da fundação da universidade. Era um talhão comercial, né, então toda aquela área era ocupada por um talhão de eucaliptos comercial, e que você tem aí uma vida útil projetada de cortes sucessivos para o aproveitamento dessa madeira, né? Esse remanescente, então, ele ficou ali na área e agora, né, até em função da idade, até alguns indivíduos já com doenças, né, a gente tem algumas situações de riscos muito potencializadas, né, então com perda de solo, exposição de raízes, são árvores então que vão ter 20, 30 metros de altura, com uma raiz que é característica da espécie, né, em torno de 2,5 metros aí de diâmetro, né, então com ventos intensos, ele é um talhão que ele ficou isolado, ele ficou uma faixa de eucaliptos naquela região, é diferente ali do que a gente encontra na área norte, né, que está muito mais, na área sul, perdão, que é muito mais espaçado, tem outras espécies ali conjuntamente, e essa era uma demanda já antiga, né, de manejo dessa área, de melhoria até da condição ambiental dessa área do campus, porque é uma espécie exótica que está apresentando agora um risco, né, muito aumentado, né? E que se justificaria, até o que a gente tem como proposta, é uma substituição, né, então a retirada desse remanescente do talhão e, né, pela secretaria, a recomposição da área com espécies nativas que sejam, né, mais adequadas ali para a localidade, inclusive que vão proporcionar uma melhoria ambiental bastante significativa, né? Então, em frente, né, frente a essa demanda da emergência até da retirada, dessa projeção que se tornou muito mais evidente, nós fizemos uma solicitação de vistoria por parte da Defesa Civil, que tem acompanhado também outras áreas de risco aqui na universidade, né, com a indicação da retirada, então, desse talhão de eucaliptos, né, e até pela proximidade a gente tem que fazer o bloco todo, porque corre o risco de um eucalipto se projetar sobre o outro e a gente tem um efeito dominó aí com a queda de todos esses eucaliptos, sem a gente ter muito controle. Então, a retirada dos eucaliptos, ela requer um tipo de corte muito mais trabalhoso e delicado, né, no sentido da gente levar em conta, né, essas projeções, de preparar a área para retirada, fazer num sentido que não cause até esse efeito dominó, né?
Então, dentro desse processo, foi identificada a emergência, principalmente com a continuidade das chuvas, dos ventos mais intensos. Iniciamos um processo, né, da caracterização da emergência, com a indicação por parte da Defesa Civil, que vistoriou toda a área, identificou todos os riscos iminentes, e foi feito o encaminhamento, então, para a PROAD, para iniciar um processo, né, em caráter de urgência para a retirada desses eucaliptos. E o eucalipto, né, enquanto bem patrimonial da universidade, ele tem a sua função, né, enquanto árvore em pé, né? A partir do momento em que é necessária a retirada dessa espécie, dessa árvore, ele passa, né, a ser um bem inservível em sua função original, né? Então, por isso que nós passamos aí por um processo de desfazimento, no qual foi feita a constituição de uma equipe, né, de um grupo de trabalho para o desfazimento desse bem, tudo, né, como eu já falei, em caráter de urgência, né? Então, nós iniciamos o processo, né, levantamos todos os dados para caracterização também das espécies que eventualmente estejam dentro, né, do talhão de eucalipto, justamente para a realização do desfazimento.